Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, né? É isso aí. Como é que tá? Ricardo, Cauê, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Você Legal. acelerou um pouco a tarde para a noite já. Também tô assim hoje. As pessoas que não dormem, né? Fica trocando fuso horários, é complicado esse negócio. Faz Gente, bem também. obrigado vocês dois por participar. Eu quero agradecer. A galera tá toda entrando aqui, 23 participantes até agora. Sempre entra mais, então eu peço a licença a vocês dois para começar aqui a fazer uma apresentação rápida sobre o que será o webinar hoje, tá, pessoal? Então, o webinar, os webinars da CCM eles são todos organizados pensando nas reais necessidades dos nossos clientes. Então, a gente, nas conversas que nós temos no dia a dia com os nossos clientes, a gente entende ou acaba recebendo algumas demandas, várias delas que realmente cabem aos trabalhos da CCM, mas algumas outras que expandem o corpo, o corpo de atuação, que as coisas que nós, por exemplo, problemas que nós não resolveríamos. E a intenção hoje, inclusive, foi trazer outras pessoas, né? Só um momento, acho que está dando um retorno aqui no áudio. É isso aí. Então, hoje a ideia foi justamente trazer, né, especialistas, então a gente vai dar a nossa visão, mas também a visão do Ricardo para enriquecer essa discussão. Então, o webinar hoje ele vai ser um formato bem mais é, de debate mesmo, a gente vai entrar no tema 5 tendências e uma dica poderosa para ERPs. Então, ERP Sistemas de Gestão, a gente vê que tem aí há algum tempo algumas tendências que já estão consolidadas e algumas outras que estão surgindo, reformulando a atuação do ERP para as empresas, quanto sistema e como ferramenta de transformação digital. E nas conversas dos nossos clientes, eles acabaram trazendo algumas demandas muito interessantes e a gente vai colocar aqui hoje em pauta essas discussões, essas tendências para a gente explorar um pouco mais cada uma delas e tentar entender quais são as transformações, que a gente tem agora e o que a gente pode programar um pouquinho para o futuro. Então, o papo hoje não vai ser muito técnico, talvez a gente não entre nessa seara mais técnica. A conversa hoje vai ser também voltada para negócios, para entender como que essas tendências impactam no negócio, não só tecnicamente, mas também comercialmente, administrativamente, inclusive pegando pela ótica da transformação digital. Então, 30 pessoas aí, algumas pessoas já devem me conhecer, eu sou o Matheus, eu sou Senior Product Analyst, para ficar difícil de falar, né? A gente gosta de usar termos em inglês aqui na CCM. Então, eu sou analista de produtos dentro da CCM e hoje eu fui incumbido com a grande honra de mediar essa discussão entre duas pessoas fantásticas aqui, que a gente veio conversando já há um tempo. A primeira delas que eu quero apresentar para vocês é o Ricardo. Então, Ricardo, por favor, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí quem que você é e o que você faz. Matheus, muito obrigado aqui pela participação, pelo convite. É sempre uma honra aqui poder compartilhar um pouquinho, trocar algumas ideias e poder levar um pouquinho de conhecimento aos nossos participantes aí, né? E eu sou sócio-diretor comercial aqui da Trio, né? A Trio já possui aproximadamente 7 a 8 anos de existência, né? Ela foi oriunda de ex-profissionais TOTS, né, no qual eu trabalhei lá por 15 anos, sendo um dos principais arquitetos de soluções, né? E hoje atuamos fortemente na prestando consultoria e desenvolvendo soluções aos nossos clientes, principalmente nessa parte de software de gestão, os ERPs. Obrigado aí, Cauê, pela participação e obrigado, Matheus. Cara, eu que agradeço enormemente, porque realmente nós entendemos, o nosso foco mesmo de atuação é infraestrutura, então precisávamos realmente de alguém com mais experiência aí para falar da parte de software. E falando em infra, a gente trazendo aqui, eu quero trazer para a mesa também o Cauê, que é Head de Growth aqui na CCM. Por favor, Cauê, também apresente-se aí para as pessoas que ainda não te conhecem.
Ricardo, eu é que agradeço sua participação. Acho que vai ser muito legal esse bate-papo aqui. Estou ansioso para aprender bastante. Toda a interface que a gente tem contigo aí tem uma série de discussões que são valiosas aqui. A gente sempre fica tomando um café aqui depois e falando seu nome, cara. Matheus, muito obrigado pela introdução. Bom, como o Matheus já muito bem me apresentou, eu sou responsável pelas estruturas de crescimento aqui dentro da CCM, né? Então, toda a parte que a gente vai ao mercado, né? Não só a parte que a gente vai, mas também uma parte onde a gente faz a gestão de tudo aquilo que a gente já efetivamente conquistou e onde a gente também consegue produzir impacto nas operações dos nossos clientes. Ou seja, traduzindo um pouco melhor, eu sou responsável pelas áreas de novos negócios, marketing, canais e parcerias e na parte de relacionamento com os clientes, tá? A gente já atua há algum tempo no mercado, né? A CCM, a gente está prestes a completar 30 anos. A gente sempre foi uma companhia que primeiro a gente nasceu do on-prem, né? Da velha lataria, todo aquele aparato que as pessoas chutam quando elas ficam nervosas que a tecnologia não funciona. E aos poucos, obviamente, a gente foi migrando essas cargas de trabalho que a gente já fazia a gestão do on-prem para o cloud. E hoje nós somos um cloud provider, né? Um cloud service provider, melhor dizendo, inclusive já dando um spoiler de um pouco do que eu acho que a gente vai, por onde a gente vai navegar mais adiante. E nós temos hoje a atuação ali em duas grandes frentes de oferta, que é tanto as estratégias de migrações e designs de ambiente em cloud, quanto os dados, né? Que a gestão dos dados, a engenharia dos dados, a preparação dos dados e todos aqueles produtos que a gente colhe dos dados, né? As informações, enfim, tudo aquilo que a gente usa ali para tomada de decisão, quando o assunto, obviamente, são os dados. Eu acho que essas coisas elas estão diretamente conectadas. Então, acho que é isso. Volto a palavra para ti, Matheus. Legal, ótimo. Compartilhando a tela aí um pouquinho, só para deixar claro, assim, vamos marcar exatamente qual que é o assunto que a gente vai trazer agora. E o primeiro assunto, na verdade, eu quero conversar, assim, Cauê, você pode colaborar a hora que quiser, mas eu quero conversar um pouquinho com o Ricardo, porque eu acho que essa é mais a sua praia, Ricardo. E eu estava vendo, assim, né, uma pesquisa que eu tenho aqui, inclusive, da Harvard Business Review, que está dizendo aqui, quando nós devemos desenvolver os nossos softwares, quanto a gente deve desenvolver as nossas próprias customizações, né? Então a gente entende hoje que tem alguns softwares muito grandes de mercado, algumas outras empresas elas têm inclusive os seus RPs homologados por outras entidades, então eles são obrigados a usar aquele tipo de RP, não pode sair por obrigações contratuais, às vezes até não pode usar, ou no caso tem um TOTUS, né, um Proteus da vida que é gigantesco, isso daí também exige muito de processos e sistema. Então, eu quero começar essa pergunta, né, começar isso daqui discutindo tá, como que a gente faz essa parada? Que hora que é bom a gente customizar o software? E quais tipos de ERP aí seriam melhores customizáveis, vamos dizer? Obrigado pela palavra aí, Matheus. Esse assunto é bastante importante. Eu gostaria de dividir talvez dois momentos, né? Aquele cliente que está em busca do seu primeiro ERP. Então, esse é um momento que eu digo que como ele não possui nenhum ERP, ainda tem ou possui softwares menores, então quando ele vai para um software maior, né, que proporciona algumas facilidades, então eu sugiro que ele conheça melhor cada uma das funcionalidades, né? Para que, principalmente quando a gente trata do back-office, que é uma preocupação que todas as empresas necessitam, e a parte fiscal, que daí a gente envolve, né, os básicos módulos, que são financeiro, faturamento, estoque e compras, contábil, fiscal e, às vezes, um ativo imobilizado, né? Então, nessa circunstância, conheça as funcionalidades standard disponíveis nos RPs, né?
possuímos alguns bons ERPs no mercado, como você mesmo citou, o TOTOS, Proteus, é uma linha bastante forte que atuamos muito aí. O SAP também é um outro ERP bastante comentado e às vezes determinado, como você mencionou, né, por algumas grandes companhias. Por outro lado, quando você fala de Brasil, é um pouco complicado por conta das regras fiscais, as situações tributárias de cada uma das empresas. Então, não é fácil implementar um software de gestão aqui no Brasil, né? E prover tudo isso de maneira simples, fácil e com um certo compliance ali e governança. Então, é bastante complexo nesse sentido e, às vezes, essas matrizes elas acabam aceitando uma opção local no qual o TOTOS hoje é bastante recomendado nesse quesito, tá? E você fez a sua pergunta no seguinte sentido, né? Quando customizar, quem possui mais facilidades? Então, a gente tem bastante softwares hoje disponível no mercado. Eu diria que nesse sentido, o software TOTOS Microsiga Proteus é um software bastante friendly ali nesse quesito. E a mão de obra é bastante disponível, isso também é importante nessa análise. Só que eu sempre sugiro a gente sempre estar olhando ali sempre para o produto standard, né, ao máximo, e customizar quando realmente tiver envolvimento ali, algo no core, em algum processo que vai trazer alguma agilidade no negócio da empresa, né? Por outro lado, eu te citei ali alguns módulos que são básicos ali, mas existe algumas inteligências que possamos dar a ele ali, né? Por exemplo, gostaria de citar aqui que recentemente um cliente nos questionou sobre como que eu poderia ter um KNAB de pagamento ali, né? Ou seja, uma operação de pagamentos onde eu garantisse que não há intervenção nenhuma humana e eu carregue esses títulos diretamente ao banco e que eu tenha ali plena tranquilidade que os títulos estão sendo levados, os títulos são meus. Então, a gente pensou, e é possível hoje levar essa inteligência de fazer esse transporte até o banco, aonde quando os títulos forem carregados lá no site do banco, eles podem entrar já de forma liquidados, né? Ou simplesmente para o gestor ali aprovar com base em alguns documentos ou workflow que dê essa sustentação e suporte para ele, tá? Então, respondendo na sua pergunta aí da customização, eu diria que eu sempre sugiro ali a utilização do software, em sua maioria ali no seu standard, e customizar exatamente aquilo que esteja ligado ali no core do negócio, né? E só para finalizar, o Matheus, um cliente que já possui o software, então ele já conhece diversas rotinas, né? Aí é legal fazer um entendimento ali da necessidade quando ele traz para a gente, para que às vezes o que ele deseja, o software pode possuir, prover aquela necessidade ali para ele, aquela funcionalidade, ou de fato vamos precisar customizar alguma coisa. Então, isso envolve ali uma análise antigamente chamava de arquiteto de soluções, hoje mais conhecido como engenheiro de valor, né? Muito interessante você falar isso daí, porque me lembra alguns exemplos que eu tenho na cabeça. Nós já tivemos vários clientes, inclusive TOTOS, Proteus, tal, em que eles realmente tiveram uma carga gigantesca de customizações, e isso parecia que agilizava o negócio em um momento, mas em determinadas horas, inclusive não posso citar o nome, mas isso travava a operação dele, porque quando o pessoal mexia no Proteus lá no Central, essas customizações que não estavam bem ou documentadas ou integradas, Metrizadas. aí, cara, virava uma bola de neve, isso daí explodindo tudo lá para frente. Provavelmente você se depara com um cenário desse daí.
Sim, e aí você tocou num outro ponto importante, né, que é a maneira com que você desenvolve essas personalizações também, assim chamadas, né, porque precisa seguir algumas premissas e regras básicas ali para que não interfira no kernel do sistema, isso sendo um TOTUS ou um outro ERP qualquer, e garantir que esteja funcionando e possíveis atualizações não sejam impactadas, né? Sim. E que a performance também não seja, e isso está totalmente Legal. ligado com essa parte de infraestrutura, né? Porque se a gente se desenvolvemos ali uma consulta que degrada muito o banco de dados e a internet, isso eu tenho certeza que vai ter uma performance muito ruim, né? Concordo, cara. Aliás, isso, quando você começou a falar esse negócio, eu me lembrei um outro dado aqui também, que o LinkedIn, no começo do ano, ele soltou uma pesquisa muito interessante, que ele falava da responsabilidade de contratação de novos softwares dentro da empresa. Então, hoje a gente vê que o SaaS está explodindo, tem muitos microserviços, onde, por exemplo, aqui no marketing, a gente contrata coisas, ferramentas diretamente que vão resolver uma dor muito específica nossa para gerenciamento de conteúdo, alguma coisa assim. E isso nem passa, por exemplo, pela decisão da área de TI. Isso vem para uma dor, para resolver uma dor diretamente nossa. Só que a gente acaba gerando silos de dados, né, diferentes, tal, e não tem muita coisa. Então, o segundo ponto que eu acho que inclusive a gente já entrar nele aqui, que eu peço a licença para vocês, é falar dessas integrações, cara, né? Então, assim, as empresas hoje elas precisam de um fluxo de dados extremo para gerar informação, para elas tomarem decisão, né, de forma inteligente e construindo sabedoria para o negócio. Mas tem um desafio aí, né, cara? Como que integra esses negócios? Eu imagino que você se depara várias vezes com esse problema de integrar é, tecnologias diferentes, né? Como que vocês resolvem isso hoje? Ah, É uma bacana. curiosidade minha. Muito boa a sua pergunta, porque hoje a área de negócio, como, né, as áreas, elas possuem autonomias, né? E aí de buscar as melhores soluções, seja um CRM, seja um software ali de logística, seja um software voltado ali para gerenciamento e locações de equipamentos, que a gente se depara bastante. Então, hoje, a área de negócio, ela tem essa autonomia e o TI, ela complementa ali, ela dá uma sustentação forte, mas a decisão, na maioria das vezes, é da área de negócio, porque vai trazer inteligência, agilidade no negócio e a informação que nem igual você falou, né? Pegando esse ponto, como se fazia antigamente, né, de integrar, né? Antigamente nós tínhamos 2 softwares disponíveis e eu precisava que um conversasse de alguma maneira com o outro, né? E ficava esse prestador de serviço A falando com o B, e aí às vezes a informação não chegava não saía do destino, da origem, não chegava no destino, e nós tínhamos ali um custo elevado de desenvolvimento dos dois lados, além do custo, a manutenção dessa operação, porque depois que eu desenvolvo, quem é o dono dessa integração acaba sendo ali o cliente de alguma forma, e isso ele acabava absorvendo esses custos e depois eu não sei, de alguma forma ele teria que repassar nos seus produtos esse custo a maior ali. E hoje em dia há uma certa facilidade, né? Por exemplo, aqui na Trio nós desenvolvemos uma plataforma de integração chamada N4Link, né? Onde eu consigo de maneira simples pegar o dado da origem e, se necessário, eu transformo esse dado e entrego no destino. Isso de maneira isso trouxe para nós que é o chamado RIP, né?
que é o Hybrid Interface, HIP Integration Platform, né? Porque, na verdade, eu posso pegar direto de uma API, ou do Sim. banco de dados, ou de um arquivo. Se necessário, eu transformo aqui o dado, né, transformando num XML, num TXT e Eu acho que o entregando do problema é outro lado. esse, né, cara? Porque assim, o Cauê, a gente está se deparando com um desafio nesse sentido. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que eles têm um software homologado, um RP homologado, eles não podem, tem que ser aquele. E o RP, obviamente, vai entregar aquilo que ele se dispõe a entregar, né? Que é essa parte fiscal, contábil, tal, que a gente já tinha falado antes. Mas é, isso não basta só para resolver o problema de negócio. O cara quer entender mais. E esses caras, por exemplo, hoje não tem esse ERP, não tem uma API aberta. Então tem que ficar fazendo ligação sempre via banco, né? O banco de dados, as tabelas conversando uma com a outra, a gente extrai esse negócio. A gente sabe que isso daí também gera uma cacofonia, né? Não é uma das formas de resolver, mas aliás, eu fiquei curioso, inclusive essa pergunta foi por isso, porque eu estava curioso de saber como é que funciona essa parte, porque mesmo sistemas que não têm uma API aberta, ou você não tem esse dado, por exemplo, eu não vou fazer uma conexão direta com o banco de dados, você consegue resolver essa comunicação? Sim, na verdade, hoje esse é um diferencial da nossa empresa, né? Que pelo fato de Sem a querer, eu estou gente fazendo um jabá aqui, então. porque, na verdade, nós, como especialista em software de gestão, e eu diria que as pessoas que aqui estão já tiveram uma passagem aí, eu posso falar aí por mais de 500 empresas dos mais diversos segmentos e com as suas dores ali, né? Então nós conhecemos bastante segmentos e negócios diferentes, e isso o que traz assim um diferencial enorme para nós, né? E aí eu queria fazer uma analogia, porque antigamente, né, você pegar assim o RP da TOTOS, que possui mais de 90 módulos, né? Antigamente se olhava para aquilo, porque a ideia era de ser um único provider ali, solution, né? Ou seja, se encontrar, só que com o passar desses anos e até o mote da nossa reunião aqui, acompanhando as novas tendências, nós temos percebido que empresas especialistas estão surgindo cada vez mais. E aí a necessidade de conexão entre elas é natural, porque você não consegue ser um especialista em tudo ali. Então, quando a TOTOS ali demonstra ali todos aqueles módulos ali, alguns é de primeira linha, realmente atende de ponta a ponta, mas falar que atende todos os segmentos não se é possível. A gente tem até um case que uma empresa que fornece energia através de geradores ali, ela faz locação de energia, que, 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 que a Tecnogera, né, que é um cliente nosso, ele tentou implementar ali com o TOTOS, que ele tem um módulo lá, porém ainda era muito deficitário, né? E ele encontrou no mercado um software especializado para aquilo, e nós, através do N4Link, a gente consegue conectar isso de maneira bastante simples e fácil. E aí, levando a sua informação, são dos mais diversos, seja um software de mercado, um software legado que o cliente construiu e é, às vezes, a inteligência dele. A gente tem um outro case aqui que é um cliente que é um armazém geral na região ali de Barueri, que ele trabalha mais ali com produtos promocionais, então ele leva essa inteligência aos clientes dele, e aí eu consigo integrar o software local dele, o ERP, que é o Proteus, que está na nuvem, e o N4Link, que está numa outra nuvem. E para nós não importa se a nuvem ela é pública ou privada, se o software está local, e com isso a gente consegue de maneira simples e fácil fazer essa integração, pegando o dado e entregando no destino. Fica à vontade para colocar alguma coisa aí também, principalmente porque eu citei
esse problema né, de vários nossos clientes aí. Então, fica à vontade para colocar qualquer coisa, tá? Até porque eu vou ter que te chamar mesmo, porque o próximo... E, cara, tá casando muito bem essa conversa. Parece que a gente ensaiou. Porque o próximo tema é justamente nuvem. Né? Então, assim, que é uma tendência hoje para software. Não dá para ficar só local, né? Você pode ter coisas locais, a gente entende que é uma decisão de negócio, o que você vai pesar, onde vai colocar. Às vezes você pode pegar esse software legado que está lá, às vezes é um software, o RP anterior, aquele primeiro RP que não usa mais, mas tem aqueles dados, tem aquela base que legalmente a pessoa tem que manter. Então, você pode, às vezes, levar isso para a nuvem ou não, tira o core mesmo, aquele que precisa funcionar, e deixa esse localzinho ali, porque pouca gente vai acessar, mas hoje, por exemplo, e aí eu convido o Cauê até para falar um pouquinho mais disso daí. Qual seria, por exemplo, as vantagens, né, Cauê? A gente já fala isso daqui várias vezes, mas hoje, integrando nesse assunto que a gente está falando aqui de ERPs, qual seria a vantagem hoje para a gente colocar uma coisa dessa na nuvem? Legal. Eu queria só, eu vou pedir permissão, Matheus, só para comentar um tópico que a hora que o Ricardo estava falando ali, eu já estava aqui trocando figurinha aqui, e você muito bem colocou também sobre integração, sobre silos de dados, e aí você exemplificou até com o nosso caso, né? Dentro do marketing, a gente, às vezes, faz ali a contratação, quer dizer, onde a nossa área de operações, mas é interna, né? Mais o foco interno, ela nos auxilia ali, né, a entender sobre premissas de ordem técnica do produto, né? Por quê? Porque o que acontece que a gente vê entrando, vou pegar alguns ingredientes da conversa, tá? Essa questão dos softwares especialistas, que eu acho até que não são só uma questão de setor, mas também de escopo funcional, né? Que é o que a gente encontra muito hoje no mercado, e exemplificar com a gente, né? Nós aqui na CCM, como qualquer outra empresa de todos os nossos ouvintes aqui hoje, a demanda é muito rápida, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito muito, que é assim, o processo serve ao negócio. Não pode existir um negócio que serve ao processo, né? A gente não pode se permitir ter isso, porque aí você vai ter uma burocratização que vai parar o seu business, né? Então, para não parar o business, o que as áreas de negócio saem fazendo? Procurando softwares que possuem um escopo funcional de especialista e que, portanto, como eles se debruçam sobre uma única coisa, eles conseguem dar vazão, né? Com muito mais propriedade, né? Eu até vou deixar uma provocação para os ouvintes, tem um material muito interessante sobre transformação digital que entra nessa seara, mas falando sobre comportamento, que é o do Thales Teixeira, tá? Então, quem quiser procura Thales Teixeira, mudança na cadeia de valor do consumidor. E aí vocês vão perceber com alguns exemplos que ele traz, que é um professor de Harvard, que os consumidores é que estão fazendo essa mudança, né? Tem um princípio ali que ele fala, que é o da desintermediação. Vou tomar ele como exemplo, que antigamente, você, quando ia viajar, você ia até uma agência de viagem e você comprava o seu voo ali, o seu pacote turístico, a sua hospedagem. Se vocês pararem para perceber, essas coisas são feitas todas de forma separada hoje. Você vai até um site, um decolar.com, um Trivago, enfim, e você compra os pacotes separadamente, você desintermediou. Então, aquela operação antiga, vamos imaginar aqui da CVC, o que acontece para ela internalizar tudo isso? Talvez um dos fatores para os caras conseguirem fazer isso melhor do que eles faziam, imagino que seja melhor, porque as pessoas estão fazendo ou diferente, vamos colocar de forma separada, é porque, obviamente, eles perceberam que na jornada do consumidor tem momentos diferentes, o momento de cotar um hotel, o momento de ver um voo, e isso se traduz dentro das operações das empresas, que é o foco da nossa conversa, em processos distintos, em estruturas distintas. E por estruturas, vamos combinar aqui de pessoas, processos e sistemas. Portanto, se a gente está falando que existe uma mudança em curso, que a gente chama de transformação digital, ela é uma mudança no hábito de consumo, né? E aí, o que a gente, como empresa, faz? Atende esses novos hábitos de consumo.
aqui é o processo servindo ao negócio. E o negócio é o consumidor, né? Então, independente do setor, acho que a gente está vendo isso. Softwares especialistas por segmento, que obviamente não tem como você entender tudo, e até mesmo dentro dos segmentos, especialistas em escopos funcionais, né? Tem software hoje para cuidar da gestão do onboarding de um colaborador novo, né? E ele é especialista nisso, não adianta você querer abraçar o mundo, é difícil, é o tal do foco, né? Já pegando carona com a nuvem, por que eu acho que você me perguntou, Matheus, quais as principais vantagens? Eu vou até me valer desse tema, né? A gente citou aqui algumas vezes a palavra back-office. Mas olha só, essas mudanças que o consumidor vem fazendo envolvem também o nosso front office. Duas partes que são combinadas ali. O growth é muito o front office, né? A gente falou no início. Então, o que acontece? Poxa, o meu consumidor está mudando. Ele vem mudando no decorrer do tempo. A partir do momento em que a gente colocou a tecnologia à disposição da sociedade ali na camada sociocultural, mudou os hábitos, né? Existe até mesmo softwares, e não é de hoje, né? Vamos pegar um exemplo bastante muito extremo, né? Pelo menos para mim, já se valendo aí de confessar a minha idade, que são softwares hoje que são responsáveis por fazerem pessoas se conectarem em nível de relacionamento amoroso. Isso não é de hoje, né? Já tem algum tempo. Então, se até mesmo isso, que é um relacionamento muito importante hierarquicamente nas nossas vidas, é óbvio que as pessoas vão querer se valer de outras formas de se relacionar com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, através da tecnologia. Poxa, se até isso eu resolvo online, por que não isso? A gente ouve isso muito de banco hoje. Ah, não, vou ter que pegar a fila, cara, isso é incabível. Nossa, por que com o cartório? Vamos colocar tudo em blockchain. Então, cara, a gente está demandando isso. Como empresa, para mim, portanto, qual é a principal vantagem? Você está mudando o front office da sua empresa e você está recheando ele com uma série de softwares proprietários que vão cuidar da jornada do seu consumidor. Você não vai colocar o seu back-office também digitalizado? Se essas coisas não tiverem a mesma agilidade, a sua empresa vai por água abaixo. Imagina você abrir venda online fazendo contagem de estoque analógico. Isso é incabível, né? E, infelizmente, há alguns anos atrás, a gente ainda está atravessando uma crise sanitária que começou já há algum tempo. E lá atrás, as empresas aceleraram para a nuvem e aceleraram para a adoção de tecnologia no geral. Por quê? Porque elas queriam se manter vivas. E isso já vinha acontecendo, mas foi um pouco mais acelerado. Se as empresas abriram um front office durante a crise sanitária ou antes, digital, elas têm que se preparar com um back-office analógico. Legal, Cauê, mas responde a minha pergunta, que é: qual é a principal vantagem? A sua plataforma, a sua infraestrutura tem que ter a mesma agilidade. Hoje a gente fala muito sobre o tempo de ida ao mercado de algumas soluções, como o mundo está muito rápido, né? O que acontece? Vamos pegar uma operação financeira que é totalmente integrada aos ERPs, né? E hoje muitos ERPs estão seguindo numa linha de fintech ou techfin, como eles se posicionam. Veja bem, uma operação que você pode fazer para gerar receita financeira na sua empresa, ela não pode esperar você cotar, negociar, comprar, receber, configurar um hardware on-premise. Você vai deixar dinheiro na mesa, né? Você vai deixar o consumidor esperando para você botar um produto digital seu online, seja ele um novo canal de atendimento. Esse cara não espera. Então, assim, ter uma plataforma que te permita agilidade é essencial. Para mim, portanto, é a primeira premissa. E a segunda premissa é que a gente está falando de estrutura, ou melhor, infraestruturas que elas têm uma escala, né, tecnológica calçada numa escala financeira, que a gente está falando hoje dos maiores empresas do mundo, que são também as provedoras de nuvem, são a indústria, que é assim, é impensável para qualquer empresa ter aquela ordem de escala tecnológica, né? Até porque caixa só aqueles caras têm. Então, se você quer desempenho e disponibilidade para a tua operação não parar, porque ela está amplamente digitalizada, você precisa ir para a nuvem, cara. Para agilidade e para resiliência operacional. Eu sou completamente fascinado nesse tema, assim, a gente já conversa bastante sobre isso. Há vários webinars, eu mesmo já estive à frente de alguns para falar desse negócio. E aí eu vou dar um exemplo prático
disso, né? Por exemplo, então a gente tem um desses RPs homologados que está lá, ele já oferta esse RP também em um formato SaaS, mas os clientes têm essa dificuldade, né? A empresa que contrata isso daí tem uma dificuldade de que ele não tem um acesso para fazer esse tipo de integração, o desempenho da entrega da performance da infraestrutura às vezes deixa a desejar e acaba sendo culpado o software, que não tem nada a ver com isso. O software é excelente, o RP é ótimo, mas o cliente não consegue extrair tudo do que ele poderia extrair por conta dessa parte da infra. E aí a gente resolveu isso daí, trazendo esse software para uma infraestrutura onde a gente arquitetou para que ela entregue esse desempenho, e também abrir o leque para que ele possa acoplar, né, trazer essas outras soluções de mercado específicas para ganhar desempenho, para atender essas exigências de mercado, as exigências do consumidor, que é deles mesmo. Então, o exemplo prático é ter o pessoal que eles têm esse software e aí eles trabalham com consórcios de caminhões, máquinas pesados, né? Então, caminhão, essas coisas assim. E um consórcio desse daí, financiamento e consórcio, então é uma financeira que trabalha nesse sentido. Quando antes eles tinham um processo que era extremamente burocrático, rodava tudo dentro do sistema, e aí eles demoravam cerca de 15 a 20 dias para dar uma resposta para o cara que foi contemplado, ou 7 dias para o cara que foi aprovado o financiamento. Só uma mudança pequena que eles fizeram, de processo interno, criando ali um flow ali automatizado, reduziu a parte do financiamento, a parte do consórcio de 20 para 5 dias e do financiamento de 5 dias que eu tinha falado para 1. Então, assim, é quase instantâneo, na verdade. Ele só coloca esse tempo de 1, porque se fizer de manhã, à tarde já tem a resposta. Então, vocês têm algum outro exemplo de como que a gente pode aliar customização, integração e nuvem para responder desafios de negócio? Matheus, nesse tema, a gente tem um case bastante interessante. A gente tem um cliente que ele tem uma necessidade de contratação de 800 a 1.200 funcionários por mês. Pensa. Por que essa rotatividade? Empresa do quê? Eles fornecem mão de obra para várias empresas, né? E eles absorvem Ah, tá. contratos e dos mais diversos tipos de Entendi. profissionais, né? Então, desde aquele negócio profissional da limpeza, ou, né, que pode ser terceirizado, essas coisas assim, eles provêm esse tipo de serviço. Exato. E Tá. aí você tocou justamente nessa terceirização de mão de obra. E aí pensa na captura do documento de cada um dos profissionais. No documento que eu tenho que coletar a assinatura daquele candidato que está chegando na empresa. E aí depois arquivar tudo aquilo, porque nossa legislação fala que precisamos guardar durante 30 anos. Então, com isso, só para você ter ideia, esse cliente vai estar economizando em espaço, se a gente levar em consideração aí que o metro quadrado do aluguel é de 70 a uns 100, 120 reais, dependendo da região. Ele tem salas hoje para guardar todos esses documentos, e hoje do RP dele, ele sai já com todas essas admissões prontas, enviando para cada funcionário ali que era naquela oportunidade candidato, buscando as assinaturas, coletou todas as assinaturas de todos os documentos pertinentes a cada um dos contratos, isso devolve ao RP, e eu vinculo de maneira automática com cada um dos funcionários, onde ele precisou de um documento, por qualquer motivo, ele chega lá no RP, ele já tem o documento lá prontinho. E o RP está numa nuvem, o portal de assinaturas está em outro, o RIP, que é o integrador, que no caso o N4Link, que faz a conexão e as buscas, está em... Então, assim, não importa para nós, e aí leva a essa inteligência e a agilidade no processo que ainda não consegui, porque como entrou em produção, está entrando nos próximos 10, 15 dias, depois a gente consegue num próximo webinar trazer alguns dados para poder comparar números
né, de quanto que isso economizou e agilizou no negócio dele, né? É intuitivo que ele vai ter esse ganho, né? Principalmente com relação à assinatura eletrônica. Quer dizer, ganha agilidade no processo, economiza espaço, ganha gerenciamento, ele consegue ter visualização e controle do processo, né? Então, assim, intuitivamente eu já imagino que o ganho será excelente. Matheus, você fez uma pergunta também que eu queria endereçar ela antes da gente atravessar para o próximo tópico. Você pontuou uma coisa lá atrás muito importante. Quando migrar, você falou, e também que algumas cargas de trabalho não devem ser migradas, né? Então, acho que assim, quando e como, né? Quando você estiver pronto. E quando eu estarei pronto? Quando você tiver paciência e muita atenção para fazer um bom levantamento, de preferência com alguma consultoria que já navegou por esse tema, para você poder listar as suas cargas de trabalho, né, os seus dados, endereçar um pouco melhor, começar a descascar um pouco que carga de trabalho é uma carga de trabalho Proteus. Legal, o que eu tenho de infra hoje parametrizado, o que eu estou usando, né? Qual que é o RPO e o RTO que eu quero para essa carga de trabalho, que tipo de dado eu tenho aqui dentro, né? Para que você possa não só responder nesse assessment questões que vão auxiliá-lo no sizing, né? E na arquitetura do cloud, mas também não só no sentido de sizing, mas no sentido de segurança, tá? E outra coisa, se a gente for olhar, quando a gente faz esse levantamento, tem ali aqueles 5 R's do Gartner que vão ajudar você a racionalizar o que você tem que trazer. Então, tem coisas que realmente não devem ser trazidas. Elas têm uma característica local, né, de baixa latência ou qualquer outra que seja, e aí, portanto, você tem um cenário híbrido. Então, quando você mapeia tudo isso e entende o que você deve levar, né, o que você não deve levar, como levar, né, e ter estratégias. Então, tem cargas de trabalho que você vai fazer um rehost, você vai levar as is, né, como elas estão. Tem outras que vão lhe permitir ou demandar uma refatoração. Você Sim. faça pequenos ajustes no produto ou uma rearquitetura. Você leva para um banco PaaS, enfim. Então, acho que, da minha parte, sobre esse tema, Matheus, é muito importante que as pessoas entendam que não é tudo que deve ser levado e que você só deve pensar realmente em, legal, agora eu vou virar a chave quando você tiver essas questões muito bem pacificadas, todas elas mapeadas, listadas e pontos pacíficos para a sua operação. É legal porque... Desculpa, pode falar, Ricardo. Só para fechar esse tema, Matheus, um outro ponto importante também, existem bastante empresas que não possuem um TI robusto. Sim. Né? E eu já tive casos, por exemplo, de empresas grandes que o cara tinha um servidor, queimou o servidor e ele nunca testou um backup. A gente fala de algumas situações assim, que para alguns pode parecer básicas ali, né? Porém, isso acontece na realidade de diversas empresas. Por quê? Porque precisa se preocupar. Vocês devem pegar isso com mais frequência. E isso é impressionante, porque ninguém espera. Nós pagamos hoje o plano de saúde para não usar. Isso é fato. Né? Então, é a mesma coisa ali da infra, porque você sabe que tem alguém trabalhando para você. E aí, olhando se seu banco de dados está exaustivo ali, se está uma performance boa, sendo preventivo, né? Eu acho que, e sem contar no backup, eu acho que o primordial também aí é subir uma operação no menor tempo possível para que a empresa não fique parada, para que ela possa dar continuidade nos processos, né, faturando, recebendo, isso é bastante relevante. Só para fechar aqui, nós temos um webinar, aliás, muito bem conduzido, né? Porque fui eu que fiz, inclusive, que a gente fala exatamente, eu dou um passo a passo de como que o cara faz o planejamento inicial do que ele tem que pensar para levar uma estrutura para novo, e depois, quem tiver curiosidade, procura lá no YouTube, tá lá, cara, e aquilo tem um slide ali, que aquele slide vale ouro, aquilo lá é uma consultoria de 15 pau, cara. É um slide que vai ter
modéstia às favas, mas aquilo ali tem um conteúdo muito interessante lá dentro. Vamos passar para o próximo tema. E aí a gente já conversou um pouquinho sobre ele. Eu toquei muito por alto, né, na hora que a gente estava falando, que é essa ideia do universo SaaS, né? Hoje todo mundo quer comprar as coisas como serviço, tal. Então eu vi um serviço de assinatura de hairstylist, entendeu? Então, eu não entendo muito bem, obviamente. O meu cabelo não me deixa ter uma penetração muito grande de conhecimento nesse ramo, mas basicamente uma pessoa que vai até a sua casa, você paga uma mensalidade para ir lá 1, 2, 3 vezes por semana ou por mês para ir lá cortar o seu cabelo ou tratá-lo. Então, assim, ele vai fazendo vários processos, não só o corte, mas também hidratação e várias outras coisas. Então, as coisas estão virando SaaS. É impressionante assim, a velocidade com que isso está sendo colocado no dia a dia, né? Cultura, qualquer coisa hoje dá para virar a SaaSerização do mundo. Então está virando tem uma tendência que chama tudo como serviço, né? Everything is a service. Então inclusive é do SaaS, né? Um XaaS, Everything as a Service. Então com o aumento do consumo do software SaaS pelos departamentos, como as empresas podem lidar com esse desafio, porque tem outras coisas aí, envolve conectividade e tal, e perguntando principalmente para o Ricardo, vale a pena hoje a empresa apostar na criação do seu próprio SaaS? Boa pergunta essa daí, viu, Matheus? E na verdade acho que o grande propulsor disso daí foi talvez o Netflix, né? Que mudou totalmente a maneira de nós ser apaixonado bacana. Netflix, Eu assino há quase uma década, eu acho. Assim, minha assinatura é muito antiga, velho. Muito antiga. Eu sempre gostei disso. Eu adoro, eu sou fãzaço. É complicado isso. E muitos de nós, talvez, né? Passamos por uma experiência ali de ir na locadora, buscar uma fita de vídeo ali, ou um CD, né, mais recente, aí um Blu-ray, para poder assistir o filme em casa, ou era o cinema. Então, ela quebrou todos esses paradigmas, e aí vieram diversas, Uber, Spotify, e aí iFood, e alguns se manteram bem fortes, né, nesse segmento. E cada vez mais eu vejo que isso está ampliando. Quando você me pergunta como as empresas devem, acho que todo dia, todo empresário, ele pensa de como ele vai fazer isso com o negócio dele, né? Se você parar para analisar, assim, empresas hoje que vendem, comercializam carro por assinatura, celular por assinatura. Então, cada um de nós aqui que está inserido no seu negócio pensa como que eu vou sastirizar aí a minha. Desculpa, mas. Sazerificar, vamos colocar. Sazerificar isso, a minha operação, né? Então, isso é bastante importante quando você. Porque eu entendo que é uma tendência nesse negócio, porque traz previsibilidade, né? Principalmente para o empreendedor ali, né? O empresário ele consegue ter uma previsão do faturamento dele ali e de quanto ele vai ter de receita no mês em busca ali de novos negócios. Então, eu acho que é uma tendência, quando você fala isso para o ramo de software, eu acho que em cima da tendência de facilidade de atualizações, implementação de novas funcionalidades, subir um novo cliente, uma nova empresa, disponibilidade, né? Você vê muitos softwares hoje que você contrata e você não tem mais a implementação, né? Porque ele é intuitivo. Então, todos esses que eu citei, como o próprio Netflix, ninguém te ensina como usar um Netflix. Então, ele é totalmente intuitivo e você cancela ele de maneira muito simples, né? Então, é mensal ali e você vai lá, que é o software por assinatura, né? Então, eu acho que tem que se avaliar cada negócio,
né? E eu acho que todos os empresários estão em busca disso, para como você deve fazer isso. Hoje em dia, você pode ver que até, por exemplo, essas empresas que fornecem alimentos como o mercado, tal, eles já criam uma rotina ali de uma assinatura de alguma forma para que você receba as mesmas comidas, os mesmos ingredientes em determinado período, analisando o seu consumo. Então, ele consegue ter essa previsão e falar assim, olha, você precisa repor o leite na sua casa. E aí ele te entrega hoje, ele te leva essa facilidade, né? Eu acho que isso ajuda bastante e todo o empreendedor está em busca desse mercado, eu diria, de ter uma assinatura mensal para o negócio dele. Vale a pena, Cauê? Quando e como o cara pode pensar numa coisa dessa assim? O que você Cara, acha? eu vou citar de novo, vou pedir até para depois você compartilhar o link. Acho que vale muito a pena esse livro do Thales Teixeira aí, que chama Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. É um brasileiro que é professor de Harvard e ele fala sobre algumas tendências. Então, assim, acho que a gente tratou aqui o SaaS, né, numa esfera de, olha, vou desenvolver aqui, vou remodelar ou o meu negócio ofertá-lo como SaaS, ou eu vou ter uma oferta em uma parte do meu negócio que é SaaS. Então, isso eu acho extremamente interessante, desde que se observe, né, o valor, efetivamente. Onde é que o valor acontece? Ó, atrás da porta por onde eu saio da CCM, é lá que o valor está acontecendo. É lá na empresa do meu cliente, é como ele usa o produto. Lá que eu tenho que ficar de olho, sentar do lado dele, falar que eu só vim tomar um café, mas na verdade eu estou aqui prestando atenção, obviamente, com todas as questões de confidencialidade postas à mesa, mas que a gente está observando como ele usa. Por quê? Porque é ali que a gente vai entender aonde que a gente pode gerar valor, né? Então eu vejo muito essa discussão em alguns círculos empresariais de, olha, como é que eu vou fazer para o meu negócio virar recorrente e tal. E aí eles olham da porta para dentro. E se eu pegar aquele produto, eu falo, cara, seu negócio pode ou não virar recorrente se de repente o teu consumidor estiver demandando algo assim, que você consegue eliminar alguns custos para ele, né? O custo de tempo, o custo de risco, o custo de energia que ele despende para consumir teu produto. E, obviamente, se você conseguir equalizar isso no valor financeiro. Mas tem uma outra premissa do SaaS que eu gostaria de endereçar aqui. Posto isso sobre como, assim, acho que é super valioso, mas precisa avaliar o consumidor, porque a tecnologia é um meio para habilitar valor, né? Eu vejo dessa forma. Então, se a gente mapear esse valor do mercado e entender que ele pode ser entregue via SaaS, incrível, cara, vai dar muito rock, né? Mas do outro lado, como que os departamentos vêm implementando SaaS? A gente até tem uma brincadeira, tem duas empresas que estão em nuvem, a que sabe e a que não sabe. Porque tem alguém da tua empresa mandando algum dado via PowerShare. Fato. Eu tenho um dado sobre isso daí. Em uma entrevista com alguns nossos clientes sobre transformação digital, um deles chegou um novo gestor de TI, ele foi fazer um mapeamento, ele viu que 67% de todos os sistemas que foram contratados na empresa, que a empresa usava, não passavam pelo TI, eles não tinham ideia de como que... Então, como esse que é aquilo que eles... exatamente esse ponto, Matheus. Pegando carona no que você falou, igual quando eu citei nosso exemplo. A gente procura muitos produtos SaaS. Hoje mesmo a gente discutiu isso aqui na empresa, para lidar com uma determinada dor. Quer dizer, e muitas vezes as empresas deixam de envolver o TI. Eu acho que tem duas áreas que devem ser todas as vezes envolvidas nisso. Independente da burocracia que você tenha. Por quê? Porque isso diz respeito ao risco do teu negócio. O TI tem que estar sempre envolvido para ver o quanto que ele consegue minimizar o efeito de silo de dados e o quanto aqueles dados são efetivamente, quando você tem acesso sobre aqueles dados. Tem muito produto SaaS que você não faz ideia e quando você pede seus dados, ninguém te entrega. E aí, de repente, aquilo é uma operação que você precisa, faz parte da operação, não pode ficar parada 2 horas. É um RTO de 2 horas. Será que aquele SaaS te entrega esse RTO, esse tempo de retorno? Então, é um ponto a ser discutido com o TI. E outro cara que não pode deixar de participar dessa discussão, quando a gente está falando de usar SaaS para os nossos processos internos, é o cara da GRC, é o cara de governança, riscos e compliance.
que se esse cara não tiver presente nessa discussão, esquece, você está construindo um castelo de areia, essa é a minha opinião. É óbvio que é porque, a gente não é um jabá, mas é uma coisa que vai te deixando paranoico, o fato de você ter um ISO 27001, e nós temos. Então, acho que isso é um bom hábito, é uma boa paranoia, por quê? Porque, cara, você não sabe como que você está tratando os dados da tua companhia. Isso para conformidade, para imagem de mercado, é péssimo. Péssimo. Então, acho que esse é um ponto a ser observado também. Eu quero passar para o próximo tema, que a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. Eu acho que eu ficaria mais 2 horas só falando dessa tendência. Eu acho que ela tem muito, muito para ser explorado e ela ainda é muito pouco entendida de verdade, de fato, assim, né? O Cauê levantou alguns pontos muito interessantes, tipo, que hora você está realmente sendo atendido pelo SaaS? O SaaS não é só você pode ligar lá, entrar no browser tal e começar a usar, mas tem outras coisas que a gente precisa considerar aí por trás. E aí me leva à próxima tendência, que é novas tecnologias. Essa daqui também é uma coisa que eu tô, cara, muito em contato aí nos últimos tempos, até por desenvolvimento de uma nova área aqui na CCM, muito ligada à inteligência artificial, à machine learning. A gente está conectando essas coisas dentro dos nossos serviços, né? Da porta para fora mesmo, entendendo como é que o cliente vai se beneficiar desse negócio. Mas aí eu quero a impressão de vocês com relação a essas novas tecnologias. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas não precisa ficar se limitando a isso. A Big Data, Machine Learning, incorporada ao ERP, né? Hoje a gente tem alguns ERPs que têm algumas funcionalidades nesse sentido. Então, como essas novas tecnologias estão mudando os ERPs hoje? Qual exemplo prático assim que a gente pode trazer para a galera entender como que é uma aplicação, como a aplicação dessa nova tecnologia trouxe realmente um benefício? Bacana, Matheus, esse tema. Eu acho que a gente pode aqui explorar um pouquinho que isso já vem vindo. Eu acho que desde a época que a IBM lançou o Watson, né? Ou seja, como que a máquina pode ir aprendendo com a gente acaba ensinando a máquina ali para que ela possa dar respostas mais rápidas para determinados problemas. Ricardo, eu tenho um exemplo desse negócio que eu vi hoje, que eu fiquei assim, minha mind blown, minha cabeça, sabe, explodiu, que eu falei assim, como que os caras conseguiram fazer isso? Você faz uma descrição de uma imagem do tipo, eu já vi esse negócio que é chama eu esqueci o nome mas eu coloco depois aqui para a galera, que a gente coloca lá na descrição, lá no final. É um serviço que é o seguinte, você chega, por exemplo, e fala assim, eu quero uma cadeira em forma de abacate. Ele constrói uma imagem 100% digital, com vários exemplos, 4, 5 formas de cadeiras diferentes que têm forma de abacate. Né? E isso ele pega a partir de uma linguagem natural. Você escreve lá e ele te retorna uma imagem completamente digitalizada, criada do zero, que não tem nenhuma representação antes. Então, eu fiquei com isso daí e falei, mano, a gente chegou num ponto que tá tudo muito legal. Bem bacana, e na verdade, se você pegar aí o Watson, ele também tinha essa ideia de ir aprendendo, né, ao ponto de a gente ir ao hospital e passar algumas características e rapidamente o diagnóstico já é dado, né? Porque é cruzamento de algumas informações, então isso é bastante importante a gente frisar aqui. Hoje também a gente vê bastante o chatbot, né? Então, o chatbot, um robozinho ali que ele também vai dando respostas e vai absorvendo a inteligência, e isso no mundo do RP também a gente pode transcrever ali, por exemplo, os posicionamentos da minha. Hoje a gente compra lá no Mercado Livre, todos aqui certamente já comprou alguma coisa no Mercado Livre, porque ele vende praticamente tudo lá, e ele vai sinalizando para nós, ó, sua mercadoria foi separada, sua mercadoria aconteceu isso, a nota foi emitida, aconteceu. Então ali é a inteligência que a gente vai trazendo para o sistema, né, para essa análise. Quando você fala de um pouquinho de Big Data, também saiu ontem no Jornal Nacional sobre empresas
de saneamento de água e esgoto, que eles, analisando os dados, eles reduzindo a pressão da água em determinados horários, eles conseguem reduzir as perdas, porque as perdas são das mais diversas aqui, né? Desde do chamado gato ali da ligação ilegal até vazamentos que ocorrem e água tratada, né? Então, e eles conseguem, eu não lembro o número exato agora, mas em um ano, eu acho, até 2025 eles economizariam 54 bilhões. É bastante grana. Então, a inteligência que roda por trás, na minha época de faculdade já se falava em redes neurais, né? Inteligência artificial, como nós poderíamos ali trazer inteligência, e isso cada vez mais está sendo aplicado para que as respostas sejam mais ágeis na medida que as dúvidas e os problemas vão ocorrendo, né? Eu acho que tem diversas tecnologias para serem implementadas. Quando você fala também assim, está chegando na nossa casa já, né? O IoT, né? Que é a internet das coisas, e com a entrada do 5G, nós vamos utilizar bastante, desde eu parametrizar a cervejeira para deixar a cervejeira numa determinada temperatura, até ligar a temperatura do chuveiro, do boiler, algo nesse sentido que você consegue deixar tudo isso parametrizado. Então, para o sistema, eu tenho um exemplo assim de software de manutenção, por exemplo, em grandes hospitais, em hospitais em geral, que você precisa acompanhar a temperatura da sala de cirurgia, né? E aí, se caso legal. ela descompense para mais ou para menos, que ela tem que manter aquilo ali, aí alguém é acionado para que entenda o que está ocorrendo. E aí pode ser diversos problemas. Então, uma ordem de manutenção já é gerada e aquilo ali, e alguém já está tomando uma ação, né? Então, esses são alguns casos reais aí que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes aqui. Eu vou falar sobre. Eu acho que tem muitos desse daqui. Esse daqui também é um assunto, cara, que se deixar, eu só vou pedir O mais. webinar é sozinho isso daqui, né, Eu cara? peço 2 minutos para nossos ouvintes aí. Vou comprar uma cerveja e a gente volta para cá, que a gente vai estender por mais 2 horas, né? Mas assim, uma coisa, eu vou para uma. Tem vários casos e exemplos de uso de diversas dessas tecnologias. A única coisa que eu como uma figura de um cloud service provider, que eu digo, cara, olha o valor primeiro, pensa na tecnologia depois, porque a gente vê muito, não, mas eu quero fazer com blockchain. Eu falo, peraí, o que você quer fazer? Ah, não, tem que usar blockchain em alguma parte da minha operação. Eu acho mais sensato um cara falar, eu tenho um problema que eu tenho um compliance muito forte em relação à origem dos insumos e das matérias-primas que eu uso aqui na minha empresa, e portanto eu vou aplicar eu vou usar o blockchain para que eu possa ter um livro imutável, né, de rastreio dessas matérias-primas. É assim que eu vou prestar conta em compliance. Ah, legal. Então tem uma finalidade de uso, não é a tecnologia pela tecnologia, é uma coisa que eu chamo a atenção. Uma tecnologia só que eu gostaria de elencar, para não me estender muito, que eu vejo assim amplamente sendo utilizado hoje com RPs, o Ricardo até qualquer coisa vai me puxar a orelha aqui. É o RPA, né? Que é ali a automação de diversos processos onde você tem um ganho de produtividade, né? Porque você está automatizando e você também tem uma mitigação, né, dos erros humanos que aqueles processos, eles, por serem realizados por seres humanos, é óbvio que nós temos uma inteligência diferente da máquina. A máquina é mais sobre eficiência e produtividade e, portanto, ela consegue endereçar esse problema muito melhor que nós. Então, tem sido fantástico os ganhos dos clientes com os quais eu converso com a adoção do RPA, e eu acho que é algo que vale todo mundo dar uma assuntada com o seu círculo próximo aí de tecnologia. Tá? Realmente, esse assunto rende um webinar só para ele, assim mesmo. E eu acho que
a gente pode já até pensar nesse webinar para chamar o Ricardo para a gente só falar de uma coisa disso daqui, porque a gente vai ter vários exemplos mesmo. Um grande amigo meu, dono da fazenda Terra Preta, faz um produto de café para exportação em Pedregulho, no interior de São Paulo, Alta Mogiana, café bourbon amarelo, vermelho, cara, tem um monte de coisa lá. E ele tem várias exigências para atender padrões de qualidades internacional, inclusive no processo. E um deles é a quantidade de uso de defensivos agrícolas e o rastreio da origem da roça, do plantio, né, daquela safra que está ali. E ele resolveu isso com blockchain. Ele colocou, inclusive, tem uma situação inusitada também, que ele usa. É um cara visionário, né? O cara usa homeopatia para tratar a doença da broca nas roças dele de café, principalmente os cafés que precisam de menos defensivos, e ele coloca no blockchain dele lá a quantidade de defensivo, de onde veio, quem que é o produtor, quanto que foi usado. Então ele tem um rastreio, e o pessoal que compra o café, até o saquinho, sabe exatamente de qual roça, qual planta que tinha aquele café ali. Então eu acho bem interessante esse negócio. Mas eu vou pedir desculpa para vocês, que eu acho que senão a gente vai ficar aqui até amanhã, e aí o boa noite vai fazer todo o sentido do mundo, né? O meu boa noite lá que eu dei no começo. Mas para a gente falar então dessas dicas valiosas, né? A promessa nossa foi falar de 5 tendências, né? E aí as 5 tendências, resumidamente, aí customização, integração, nuvem, SaaS e novas tecnologias. Então a gente vê que a nuvem ela vem para habilitar, inclusive, esse uso da tecnologia, mas a tecnologia não pode ser um fim em si mesma, ela tem que servir ao negócio, né? Ao objetivo final, que é o atendimento ao cliente. Então, por exemplo, a gente pode, o Watson, por exemplo, você tem uma API que você pode acoplar ele, né? Então você não precisa criar uma nova inteligência artificial. Você pode usar as que estão prontas. A AWS também tem muito disso daí. A Oracle OCI também tem. Você tem redes neurais já prontas, você só vai treinar aquela rede e você pode acoplar isso dentro do seu sistema hoje de uma maneira até relativamente mais fácil do que antes da nuvem possibilitar isso. Mas fica difícil, né, cara? Uma das minhas preocupações é, às vezes a gente fala e eu sinto essa dificuldade, eu estou conversando com clientes, eu estou tentando entender a dor dos caras e, meu, os caras quase choram sangue na minha frente, sabe? Falou, cara, o que eu faço? Como que eu vou fazer essas coisas funcionar? Como que como que eu vou colocar essa integração para funcionar? Como que eu vou realmente usar a nuvem para atender o meu negócio? Não só levar daqui para lá, mas realmente aproveitar essa velocidade do mercado. Eu quero criar meu SaaS, mas não sei, velho, não sei de onde começar, tal. E eu acho muito interessante, assim, qual que seria a dica, então, para vocês, para esses caras, principalmente essa galera que está ouvindo a gente, eles estão passando por isso, eles estão vivendo esse problema agora. Que dica que vocês trazem para eles? Olha, Matheus, eu gosto sempre de dizer, né, que o cliente ali ele tem uma expectativa de ter ali um ERP, alguns processos automatizados e poucas empresas possuem credibilidade e capacidade técnica de apresentar para ele de fato um escopo de projeto que atende às necessidades dele, né? Então, a dica que eu queria deixar aqui é que avalie a consultoria que está te ofertando ali o serviço de implementação, que possua credibilidade, que tenha conhecimento no seu negócio e que você possa ali levar de fato automatização, processos ágeis, inteligência ali no negócio em si, que vai trazer ganhos para os nossos clientes e principalmente ajudando em alguns momentos a escolher o melhor ERP para aquele cliente, para aquele negócio, para Uhum. aquele segmento. Tá. Eu acho que isso faz total diferença.
muito, assim, muito, parece que a gente até ensaiou, porque assim, eu vou muito na linha do Ricardo, mas muito mesmo, tá? E é o seguinte, né, quando eu olho para as questões de cloud, principalmente, hoje eu me deparo com muitos clientes que me perguntam, olha, o que tem hoje um cloud service provider e um cloud provider? Eu falo, da mesma forma que tem uma indústria, o varejo e o serviço. É que é tão habitual para a gente isso existir em outros lugares, né? Olha, essa camisa aqui, essa camiseta, eu não comprei o tecido para fazer. Se eu fosse um cara, né, que gostasse, né, de botar a mão na massa e comprar tecido para fazer roupa, quem era o melhor fornecedor para mim? A indústria. Porque a indústria está preocupada em produzir o tecido. Da mesma forma que o provedor em nuvem ou o provedor de software, que é uma indústria também, quando eles têm nuvem, o que eles estão preocupados? Em fornecerem, em construir o produto, em fabricar o produto. Eles não têm uma cultura de comercialização do produto em granularidade, né? Para pequenas contas, prestar serviço para pequenas contas. Então, a minha dica é: a sua empresa está se transformando cada vez mais. Vários processos que eram analógicos estão ficando digitais. Isso vai fazer com que você tenha um acervo de softwares muito maior. Isso vai fazer com que você tenha uma complexidade muito maior de gestão. Para isso, escolha bem quem são as pessoas que devem atendê-lo aonde. Se você é uma conta muito grande mesmo, digo, se você que está ouvindo a gente é um banco ou é uma indústria global, talvez ir até a indústria para te atender vai fazer algum sentido, né? Porque pode ser que eles aloquem um grupo de especialistas para você, né? Agora, se você não tem essa ordem de grandeza, ou mesmo que tenha, mas o seu desafio eu preciso de alguém que olhe para o meu negócio e entenda como a tecnologia pode ser colocada à disposição dele. Esses caras, que são os provedores de serviço, as consultorias como nós, CCM e o Ricardo, são as pessoas que vão olhar para o cliente e entender, no exemplo da camisa, como eu faço um terno para esse cara. Nós é que somos o alfaiate da indústria de tecnologia, né? De uma forma bem velha que eu sou já colocando. Ou seja, se você está buscando customização, procure quem pode fazer isso. Procure quem tem um mindset de customização. E não quem vai te oferecer um produto de prateleira e falar, não, é isso aqui. Make or buy. São coisas que você precisa pensar. Qual é a sua dor de negócio? Portanto, quem eu vou procurar para atendê-la. Se a sua dor for escala, talvez a indústria. Se a sua dor for customização, muito provavelmente pessoas ou empresas como nós de prestação de serviço. De serviço. Entendi. Legal. Cara, eu acho que é uma forma excelente para a gente terminar aqui. Estendemos um pouquinho o tempo, então eu vou deixar aqui, pessoal, o contato, né, do Ricardo, do Cauê também. Tá passando aí, tá. Então, o contato do Ricardo, do Cauê. Qualquer dúvida pode passar para a gente também no e-mail marketing@ccmtecnologia.com.br. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, tá aí também, fica à vontade, né? O Cauê e o Ricardo estão completamente deixaram abertos aí para conversar um pouco mais sobre isso, a gente estender esse papo fora do webinar. Então, convido vocês a mandar suas dúvidas, mandar seus interesses, até suas observações e tal. Depois do webinar, a gente vai mandar um link para vocês também, para fazer a avaliação desse webinar, o que vocês acharam, como que vocês, se vocês estão satisfeitos com o conteúdo ou não. Então, passa para a gente, por favor, responda, isso vai ser excelente, vai chover no molhado, falar isso ajuda a melhorar as coisas. É óbvio que ajuda, mas também fica muito legal esse contato, esse carinho, essa dedicação, porque tem um time aqui fantástico que está fazendo esse negócio tudo rodar aqui por trás. Tem uma galera aqui que está fazendo esse negócio rodar, então é bacana para todo mundo entender como que a gente vai realmente trabalhar melhor para vocês. Então, obrigado, Ricardo, obrigado, Cauê, valeu mesmo vocês dois, eu achei o papo foda, esse webinar deveria ter 4 horas, eu acho que a gente tem que mudar o formato, fazer aqui esse podcast longo mesmo, né? Botar umas cervejas aqui e ficar falando. Então, acho que o webinar, eu tô cansando desse negócio de webinar, agora eu quero conversa de 4 horas, porque senão fica apressado, eu me sinto ansioso para falar mais coisa. Estou até com
com a mão suada aqui, porque eu fiquei me segurando para não ficar falando um monte de bosta aqui, jogar um monte de coisa. Então, mas realmente, cara, obrigado, estou muito satisfeito aí, Ricardo, com a sua contribuição. Cauê, sempre um prazer ouvir você falar. Então, obrigado, gente. Valeu por vocês participarem. Nós que agradecemos aqui, Cauê, e a todo o time que esteve envolvido para que isso acontecesse. Muito obrigado aqui, time da Trio, o time da CCM que esteve por trás aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A gente é que agradece, Ricardo. Quero agradecê-lo aí por topar o convite, vir aqui bater um papo com a gente, abrir o coração aqui, né, de dores aqui que a gente vê, que a gente enfrenta. Matheus, como sempre, impecável condução, é super bem-humorada. Tem várias pessoas aqui que eu quero agradecer, a Thaís, a Carla, a Jade, o Gabriel, enfim, são várias pessoas que fazem tudo acontecer. É uma equipe do tamanho da equipe que tem na Globo, né? A gente tem um ponto aqui, fica ouvindo coisa o tempo todo. É uma loucura. É isso aí, é isso aí. Então, gente, muito obrigado a cada um dos ouvintes pelo tempo, pela atenção. Vou estar super à disposição. Quem quiser bater um papo, assuntar, como eu gosto de dizer. De repente, se tiverem muitas dúvidas, a gente abre um eu e o Ricardo só para ficar respondendo elas aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até mais. Bom Até, final de tarde aí para todos. Até mais. Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.